Olá! Nesta forma de gestão dos Objectives and Key Results, dos OKRs, uma área fundamental são os Key Results. O que é um bom Key Result? Como é que ele deve ser pensado e estabelecido? É o que vamos ver neste filme. Na verdade, acima de tudo, um Key Result é uma métrica, um número, que é um resultado, que, se cumprido, significa que atingimos o objetivo. Este é a parte principal, é quantificável e define que atingimos o objetivo. Mas tem outra parte muito importante. Deve ser uma clara definição do sucesso. Todas as equipas, todas as organizações precisam de uma definição clara do sucesso. E isto que parece muito óbvio, às vezes é muito ambíguo. Aumentar imenso as vendas ou ter imenso sucesso na satisfação dos clientes pode-se ter um conceito de sucesso diferente para pessoas diferentes. Se calhar para umas significa atingir algo, para outras significa atingir outro algo. Por isso é que são muito bons Key Results objetivos, Key Results que definem claramente o sucesso para que fique claro para todos e fique alinhado em toda a organização o que é realmente a definição de sucesso. Quais são, então, as características principais que um bom Key Result tem? Ponto 1. Aquilo que eu já falei. Mede o progresso até atingir o objetivo. Nós queremos, como já vimos, definir um objetivo para o trimestre ou para o ano, mas mais que o definir, é importantíssimo acompanhar o caminho para lá. Acompanhar o sucesso ou insucesso do que estamos a fazer para mexer esses ponteiros. Portanto, um Key Result tem que permitir medir o progresso. Se o Key Result for algo que só é avaliado no fim do período do objetivo, não nos permitiu medir o progresso, não nos permitiu saber se a meio do período estávamos a caminho de atingir ou não. E isso não ajuda nada ao sucesso dos OKRs. Portanto, uma das áreas é importantíssima. O Key Result deve medir o progresso para lá chegar. Outra característica vital é que seja SMART. SMART é uma palavra muito aplicada a KPIs. Nós já vimos que Key Performance Indicators, KPIs, devem ter uma determinada estrutura, são muito úteis para gerir o business as usual, mas no mundo dos Key Results, nesta área dos Key Results, o Key Result deve ser ele próprio SMART. Ou seja, específico, deve ser algo muito concreto, um número muito concreto. Mensurável, mensurável no sentido em que temos forma de ir saber o seu resultado. Actionable quer dizer que eu posso fazer alguma coisa para mexer esse número. Relevante, ou seja, traz valor ao negócio, aquilo que já falámos nas condições para ser um bom objetivo. E dentro do timing. Tem que ser um Key Result definido para este trimestre ou este ano. Deve ser definido esse resultado num determinado timing. Que me leva a esta característica importantíssima. Um Key Result deve medir o resultado que nós pretendemos no mesmo período do objetivo. Às vezes nós caímos na tentação de queremos um Key Result que se calhar só se vai fazer sentir 3 meses ou 6 meses depois deste objetivo. Esse não é um Key Result para este OKR. Para cada OKR temos de ter um Key Result que podemos medir se estamos a chegar ao objetivo e que no fim do período nos diz atingimos o objetivo ou não, tivemos sucesso ou não. Outra coisa importante dos Key Results é que devem ser balanceados. Habitualmente as boas práticas dizem que cada OKR deve ter 2 ou 3 Key Results, no máximo 5. E porquê? Precisamente por causa desta característica do balanceamento. Quando nós só temos um Key Result, um indicador,
as pessoas podem ter uma tendência a jogar com todas as variáveis para mexer esse indicador. Jogo esse, comportamento esse, pode não ser o que nós queremos. Nós podemos querer atingir um volume de vendas X. Mas se nós não tivermos mais nenhum key result, podemos atingir isso com mega descontos, com rentabilidade quase nula, com oferecer o produto muito mais baixo. E isso não era o comportamento que nós queríamos. Portanto, temos que balancear um objetivo de vendas, se calhar com um objetivo de margem ou com um objetivo de valor médio por cliente. É muito importante assegurar que os key results vão trazer o comportamento que nós queremos para atingir aquele objetivo. Depois temos que preparar estas medições. Muitas vezes podemos ainda não ter a medição preparada para acompanhar este key result. Por isso é que muitas vezes é importante pensar que objetivos é que poderemos vir a ter daqui a 2 períodos ou daqui a 3 períodos. Porque se nós não conseguimos medir, nós não vamos conseguir gerir. Por isso a preparação da medição, principalmente quando são key results de áreas que até agora não eram medidas, é muito importante. Por outro lado, para definir as nossas metas, é preciso ter uma base, um baseline, como se costuma dizer. Portanto, a própria preparação da medição deve ir buscar o valor que temos agora, ou que estamos à espera, para depois definirmos o valor para onde queremos ir. A preparação da medição é muito importante. O que é que um key result não deve ser? Nós às vezes pensamos key results métricas, mas há áreas e há práticas que às vezes caímos nessa armadilha. Vamos falar aqui um pouco. O que é que um key result não deve ser? Não deve ser uma lista de tarefas. Não devemos ter um objetivo que é atingir algo e os key results é fazer isto, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo. Para isso temos as iniciativas. Um key result deve ser um resultado, deve ser uma medida de um resultado que define se a gente teve sucesso ou não e não se cumprimos a tarefa. Outra área é um key result não deve ser binário, ou seja, não deve ser ter ou não ter, fazer ou não fazer. Acima de tudo, porque se for binário, não vamos conseguir medir o progresso. Não vamos conseguir medir em que medida é que estamos quase a chegar ou chegamos, porque só há o chegamos ou não chegamos. Portanto, quando usamos binários, se tivermos que usar binários, devemos balancear com outros key results que nos permitam acompanhar o progresso. Qual é que é, então, a forma mais habitual de construir um key result? Como é que devemos olhar para a semântica de um key result? É muito simples. Deve ser aumenta ou diminui uma determinada métrica, o volume de vendas, o churn, a satisfação dos clientes, um rácio financeiro de X para Y. Porquê que é importante X para Y? Porque assim todas as pessoas que analisarem este key result vão perceber onde nós estamos e para onde vamos. Com esta fórmula fica muito claro o que é que se deve construir num key result e como é que vamos facilitar todas as pessoas que o vão ler. É importante pensar que, na verdade, não há key results perfeitos. É uma das áreas mais difíceis da metodologia de OKRs, definir key results para todos os objetivos que nós temos. Não devemos ser aqui muito radicais, devemos ter uma filosofia de aprendizagem, ir definindo os melhores key results que conseguirmos e aprendendo com isso, aprendendo com o que é que foi medido e o que é que não foi medido. Mas há maus key results. Vamos ver um exemplo de um mau key result. Criar um programa de treino. Isto é um key result binário, que ou se cria ou não se cria. Lançar uma campanha, outro binário. Entregar um novo produto. Tudo isto são key results que não são smart, não têm o índice de progresso, etc. O que é que são bons key results, então? Por exemplo, aumentar o NPS de X para Y. Diminuir o churn, que é os clientes que se vão embora, de A para B. Portanto, exemplos concretos com uma métrica e se aumenta ou diminui de onde vamos e aonde queremos chegar. Isto sim são
Key Results. Portanto, no essencial, estivemos a falar de uma área vital para os OKRs resultarem, que é nós definirmos bem o que é os Key Results de cada objetivo. E, acima de tudo, devem ser quantificáveis. Costuma-se dizer, se não tem um número, não é um Key Result. Devem medir o progresso. Nós queremos, ao longo do trimestre ou ao longo do tempo, saber, com uma métrica, se estamos a chegar ao objetivo ou estamos longe. E deve definir o resultado. Deve definir, ok, este é o sucesso, esta é a medida de sucesso deste OKR. Vejam todos os outros conteúdos à volta do OKRs para saberem muito de perto o que é que são bons objetivos e que obstáculos é que há a defini-los como bons. Até já!